Volta, porque tem mais informações a respeito desse encontro pra gente. Bruno. Exatamente. Olha, além dos membros da Frente Parlamentar Evangélica também estiveram nessa reunião. Deputados da bancada católica, eles foram ao STF manifestar as preocupações deles em relação à retomada desse julgamento que pode descriminalizar o porte de drogas para uso pessoal. Mas, segundo o ministro Barroso, ele fez questão de esclarecer para esses deputados, falou que entende a preocupação deles, mas explicou que o STF ele não vai liberar as drogas, mas sim estabelecer parâmetros, critérios que vão diferenciar quem é o usuário e quem é o traficante. O próprio ministro Barroso, nessa reunião, ele afirmou aos parlamentares que ele é contra as drogas, ele sabe que elas são ruins e que é papel do Estado combater o tráfico de drogas e tratar os usuários. Nessa reunião, os membros da Frente Parlamentar Evangélica e também da bancada católica da Câmara dos Deputados do Senado Federal pediram para o ministro Barroso para retirar esse julgamento da descriminalização de drogas da pauta de hoje do Supremo Tribunal Federal. O ministro falou que entende a preocupação, mas explicou que sempre que tem um caso controverso desse, esse pedido para retirada de pauta e, segundo o Barroso, evidentemente não dá para tirar essa matéria de pauta, porque senão a pauta de julgamentos hoje do STF ficaria esvaziada. Inclusive, o ministro falou que ele vai convidar também, tá com espaço aberto para os deputados, para os parlamentares, para ter uma linha de diálogo entre o judiciário e o executivo para elaborar novas políticas públicas para combater o tráfico de drogas. Barroso explicou, ele deu até um exemplo de que a ideia do Supremo é criar parâmetros para diferenciar o traficante e o usuário. Ele até deu um exemplo de que, por exemplo, um jovem branco, rico, se for pego com 25 gramas de maconha, ele é caracterizado como usuário e aí é liberado. Mas se for um jovem negro, pobre, se for pego com a mesma quantidade de maconha, ele vai ser considerado um traficante e vai ser preso. Então, a ideia do Supremo é acabar com essa indiferença, né? Essa diferenciação que existe no tratamento e estabelecer uma regra para tratar quem é o usuário e quem é, então, o traficante. Isso foram as explicações que o ministro Luiz Roberto Barroso deu a esses parlamentares. Esse julgamento vai ser retomado hoje no Supremo Tribunal Federal, depois do pedido de vistas do ministro André Mendonça. Então, essa sessão marcada para acontecer hoje à tarde. Os ministros vão começar a retomar esse julgamento para decidir se vão descriminalizar ou não o porte de drogas para uso pessoal aqui no país. E a gente vai acompanhar, então, esses desdobramentos por parte dos ministros da Suprema Corte. Lívia. Obrigada, Bruno Silveira. Bom trabalho para você, Amanda Klein e também Cristiano Vilela. Eu vou insistir, Amanda, no que a gente vem falando aqui, inclusive você. O próprio Barroso já disse isso em várias ocasiões, nós exibimos aqui. O que o STF está julgando não é o fato de liberar drogas para uso pessoal. Trata-se de estabelecer métricas, quantidade de drogas para que haja essa diferenciação entre usuário e traficante. Mesmo porque nós já temos uma lei em vigor no Brasil que trata como um ilícito o porte para uso pessoal, não uma infração grave que leve à prisão, mas justamente a falta de métricas acaba fazendo com que haja distorções na hora da apreensão, na hora da audiência de custódia, na hora do julgamento. Porque o debate está marcado pela ideologia. Você acredita, Amanda, que agora esses encontros, essa tentativa de Barroso de se encontrar, tentativa não porque aconteceu, esse encontro com a bancada evangélica para tentar tirar um pouco da ideologia dessa discussão, será que isso vai funcionar ou não tem jeito? Não vai funcionar, Lívia. O placar no Supremo já está 5-1. Você explicou muito bem. O que o Supremo decide agora não é um liberou geral das drogas. Não é que os brasileiros vão andar por aí nas ruas e vai estar todo mundo fumando maconha, né? Porque é essa a impressão que se tem. Pelo contrário, exatamente o que o ministro Barroso explicou e você repetiu, Lívia, é fixar de uma forma muito prática, objetiva, uma quantidade de drogas. A partir de 25 gramas, ou a partir de 50 gramas é considerado tráfico. Menos que isso é considerado uso pessoal. Você tem que discernir entre essas duas figuras, porque há uma avenida que separa um usuário de um traficante. Se você for criminalizar qualquer quantidade de porte de droga, né, de maconha, o que você vai fazer? Jogar todo mundo na cadeia? Ou então alguns vão cumprir medidas socioeducativas? Primeiro, você vai continuar com as mesmas distorções de caráter social e racial, né, porque hoje são os negros e pobres que vão parar na cadeia por conta de tráfico de droga. Se você é rico e branco e for parado pela polícia com uma pequena quantidade de maconha, certamente você não irá preso. Então, você precisa estabelecer essas quantidades. Agora, eu tenho a
apuração para vocês, Lívia. Eu estou conversando agora, nesse momento, com senadores que estão à frente dessa PEC antidrogas no Senado, que quer criminalizar qualquer quantidade de porte de drogas, e eles reiteram que esse processo vai adiante, vai avançar. É uma PEC, precisaria de 49 votos para passar. Eu perguntei, mas tem voto? Qual a avaliação? Me disseram que tem 60 votos no Senado, que o Senado, em peso, é a favor de uma política dura de drogas. Isso repete muito o que vimos na semana passada com aquela também aprovação por goleada, por larga maioria, do fim da saidinha dos presos. Então, essas pautas muito ideológicas ligadas à segurança pública, mesmo que elas não tenham eficácia comprovada, parece que é aquela coisa assim, olha, na minha mente, no meu imaginário, vai ficar seguro, como se você criminalizar qualquer porte de maconha fosse uma política eficaz contra as drogas, como se isso fosse esvaziar a cadeia, como se isso fosse acabar com as organizações criminosas, os grandes traficantes. Isso não faz nem coceguinha, mas é o que eles dizem, né? Eu até perguntei, mas será que isso resolve o problema? E me responderam agora, o que resolve a política de drogas é a ação planejada, estratégica e inteligente das forças de segurança pública. O que com certeza não resolve é liberar. Aumenta o consumo, explode a dependência química. Não é verdade, né? Porque não vai mudar o cenário do que a gente tem hoje. As pessoas vão continuar usando pequenas quantidades de droga. Ou alguém acredita que se o Senado aprovar essa PEC, por exemplo, isso passar pela Câmara também, o problema das drogas no país vai simplesmente desaparecer. A gente sabe que não é verdade. Mas tem gente no Supremo, olha, só para terminar, apostando que pode ter mais um pedido de vista hoje, poderia partir de Fux ou Toffoli. Então, a ver. Olha, nesse ponto eu discordo da Amanda. Eu vejo que é uma questão que tem que ser discutida sim e especialmente discutida no parlamento e não pelo Supremo Tribunal Federal. O parlamento, ele ressoa não apenas aspectos ideológicos, mas ele ressoa uma posição da sociedade. Uma posição da sociedade que majoritariamente é contrária à permissão de um consumo mínimo de drogas, de um porte mínimo de drogas para consumo. É importante a gente lembrar que a pessoa que consome drogas e que adquire essas drogas, ela compra do crime organizado, ela não compra do comércio legalizado. Ora, com isso a gente está permitindo, está alimentando o crime organizado a crescer e se empoderar ainda mais. Quando a gente fala de mercadoria roubada, quando a gente fala de contrabando, você também pune aquela pessoa que comprou a mercadoria roubada por receptação. A gente pune a pessoa que comprou a mercadoria contrabandeada por receptação. Agora, a pessoa, o usuário que comprou drogas do crime organizado não vai ser punido? Nesse ponto eu discordo totalmente e eu vejo sim que, independente da aprovação ou não agora dessa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente o tema vai caminhar no parlamento e essa PEC deverá sim ser aprovada.